Eu terminei essa série apaixonado e eu acho que vocês vão se apaixonar também. Eu assisti Amor da Minha Vida, produção Star Plus, distribuída pela Disney Plus no Brasil, estrelada pela Bruna Marquezine, pelo Sérgio Malheiros, com um elenco super talentoso, e que esconde nesse filtro pop, estiloso, aparentemente artificial, um olhar muito honesto, muito tocante para as dificuldades de jovens adultos serem jovens adultos num mundo em que, sabe, empurra os jovens a tomar decisões complexas, decisões que expõem a própria imaturidade. É uma série sobre um tema muito importante, a crise de responsabilidade afetiva nos centros urbanos, desenvolvida a partir da relação entre dois amigos que começam a lidar com sentimentos complexos, sentimentos que eu vou analisar no vídeo de hoje. Amor da Minha Vida conta a história de Vitor e Bianca, dois amigos inseparáveis que eram totalmente diferentes. Bianca queria viver a sua vida. Ela era uma jovem, atriz, impulsiva, aquelas que se jogava nas relações, se jogava em tudo. Do outro lado, nós temos uma metade totalmente diferente, porque o Vitor era um cara centrado num relacionamento sólido, que ele achava ser sólido, mas só aparentemente, porque as aparências enganam e não demoram muito para Vitor e Bianca começarem a lidar com sentimentos confusos, sentimentos conflitantes e novas emoções que mudam o status dessa relação. Eu adorei como Amor da Minha Vida assume um olhar idealizado para a realidade dos centros urbanos, de forma a expor os personagens a partir daquilo que o público se acostumou a romantizar. Esse ideal, ele é assumido primeiro em composições visuais que, assim, são hipnotizantes, e é importante destacar o trabalho dos criadores Matheus Souza e Renê Sampaio, de toda a equipe de direção, porque é uma série bonita de se ver. As sequências íntimas, elas são íntimas de fato. Todo esse olhar para as idas e vindas dos protagonistas, ele acontece em cenários reconhecíveis, em cenários que se repetem dentro da trama, mas que também ganham novas caras, novas texturas, novos contornos. É como se o mundo fosse mudando a partir da perspectiva dos protagonistas. É um olhar idealizado, é um olhar com um filtro bem pop, mas nunca é de fato artificializado, porque as peças dessa engrenagem são extremamente humanas, são extremamente reconhecíveis, elas existem no mundo real, e esse contraponto entre um olhar idealizado, esteticamente falando, inclusive, para o mundo desses jovens adultos, e um olhar mais íntimo e humano para os jovens adultos, é o que faz Amor da Minha Vida acontecer pra mim. E acontece porque a série, a partir desse olhar romantizado, em que os personagens parecem inicialmente sempre meio imunes às consequências dos seus atos, um relacionamento termina, outro começa em seguida, e me parece um relacionamento sempre mais interessante. Ele aos poucos vai aprisionando os personagens nesse círculo vicioso. A série acontece em vários anos. E o mundo, ele não muda, o mundo, ele segue, sabe, basicamente o mesmo mundo. O que vai mudando são os personagens. Cada passo em falso leva a outro passo em falso. E a série, ela consegue, ao longo de 10 episódios, desenvolver bem esses altos e baixos na vida dos personagens. Essas idas e vindas. E expondo, em especial, eles às consequências das suas ações. Essa série, ela me conquistou de verdade pela honestidade com que mergulha na perspectiva de Vitor, de Bianca e de todos os personagens que cercam eles, expondo o que se esconde além da idealização. São personagens movidos por decisões inconsequentes, impulsivas e que não sabem lidar com os desdobramentos delas, em especial o desenvolvimento da relação entre o Vitor e Bianca. Ele é muito bem trabalhado, você percebe que existe um espaço decorrido de tempo, você percebe, não é só uma questão de química, é de proximidade mesmo, as piadas, o humor, a amizade, é bonito de se ver, e o texto, a partir dos desdobramentos da trama, vai ganhando contornos mais íntimos, cada vez mais honestos, cada vez menos idealizados, expondo tanto o Vitor quanto a Bianca, expondo, sabe, os medos mais íntimos deles, as dúvidas, as inseguranças, a dificuldade de pertencer num mundo que planta armadilhas, armadilhas sentimentais, armadilhas emocionais, armadilhas que expõem os dois. Eu adoro como o Amor da Minha Vida aborda essa questão da responsabilidade afetiva, ou melhor, a crise de responsabilidade afetiva nos centros urbanos, a partir dessa relação, uma relação super saudável, uma relação muito próxima inicialmente, que aos poucos vai ganhando outra cara, vai ganhando outros problemas à medida que os sentimentos se confundem, à medida que a proximidade ela é relativizada
em função de prioridades, de mudanças de prioridades, da mudança no curso da vida. Em 10 episódios, a série avança no tempo, se seduzindo, obviamente, pelo elemento romântico e até sensual da história, mas em especial se seduzindo pela natureza falha dos personagens. E notando como o tempo passa, mas os personagens presos aos mesmos erros, às mesmas inconsequências, eles acabam não se transformando nesse mundo. E tá aí, talvez, a grande força de Amor da Minha Vida, é esse olhar para a dificuldade no amadurecer do jovem adulto. Não tem um livro de regras, sabe? Não tem uma cartilha. Crescer é difícil, amadurecer é muito difícil, e independente da sua idade, e a vida às vezes vai empurrando os personagens, empurrando, como nos empurra diariamente. E embora dentro, volto a frisar, de um filtro estético, estiloso, assim, de uma realidade que não é, de fato, a realidade da maioria da população, uma realidade em que parece que os boletos se pagam automaticamente e que os personagens, eles podem cometer erros, assim, incessantemente, que nada vai acontecer, que nenhuma mudança no status dele vai acontecer, porque sempre vai aparecer uma nova peça, um novo elemento, e essa não é de fato a realidade. Por isso, O Amor da Minha Vida eu considero uma série idealizada, mas a partir desse ideal, a série expõe a realidade, e com um texto ágil, com diálogos íntimos, com um time cômico que eu gosto demais. A dinâmica entre os personagens de Vitor e Bianca, em especial, assim, é irresistível. Eles são engraçados, eles se divertem juntos, é agradável de ver o que eles construíram. A série trabalha bem isso, em planos que não parecem invadir demais os espaços dos personagens. São composições visuais que respeitam, que tentam simpatizar por eles, sem julgamentos, porque o mundo já é muito julgador. Então, pra que uma câmera que fica julgando, que fica, sabe, cobrando os personagens? A realidade já faz isso por si só. E embora eu acho que alguns personagens de apoio que surgem pelo caminho parecem ali meio que mal introduzidos ou descartados, assim, eu acho que o elenco como um todo está muito bem, e alguns personagens, como por exemplo a Paula, uma cam girl que surge na vida de Vitor, e é uma personagem absolutamente intrigante, porque ela se exibe na internet, mas ela não gosta de se exibir no mundo real. E a atriz Raissa Brasilieri, ela é hipnotizante, sabe? Ela tem uma presença, sempre que ela surge na vida do Vitor, a série, ela ganha um contorno mais, não vou dizer mais sombrio, esteticamente falando, mas é algo muito mais reservado. Ela rompe com essa lógica meio super exposta, principalmente da Bianca, que é uma personagem que é atriz, que gosta de se exibir, que não tem medo de como a imagem dela vai ecoar no mundo. Essa personagem, ela surge como um contraponto interessantíssimo. E assim, é muito, mas é muito prazeroso ver dois atores absolutamente à vontade e dedicados aos seus personagens, como a Bruna Marquezine e o Sérgio Malheiros. Aliás, que atriz tornou a Bruna Marquezine? Assim, óbvio que o Sérgio Malheiros está muito bem, sabe? O tempo de comédia dele, pô, me agradou muito. Eu acho que ele faz um trabalho de composição de personagem que ele vai da coisa meio tola, meio bobona, engraçada, a nuances bem complexas e profundas, com muita sutileza. Mas é, pra mim, a Bruna Marquezine que se torna o grande centro das atenções. O eixo narrativo da série tá todo nela, e ela reage muito bem a isso, com uma personagem que é uma jovem, adulta, imatura, mas interpretada com enorme maturidade. Uma Bianca com muitas facetas, com muitas nuances, e a partir de um texto que pouco a pouco revela cada uma dessas facetas, desenvolveu uma atuação que está totalmente no tom da série. Amor da Minha Vida me surpreendeu muito, e assim, é óbvio que eu não estava esperando, não era uma série que estava no meu radar, mas me surpreendeu de verdade pela honestidade com que pega, sabe, toda uma construção visual e espacial que parece muito internacionalizada, um olhar assim que, como eu disse, é meio pasteurizado, e atribui personalidade, sabe, atribui peso dramático, atribui sentimentos que eu não esperava desenvolver nessa série, nesse romance. Uma série que, como eu disse, me surpreendeu muito, e eu acho que vai surpreender vocês também. E o que você achou de Amor da Minha Vida? Diga nos comentários, não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito.